Ótimas notícias para a torcida do Fluminense. Tricolor terá força máxima contra o Al-Ahly amanhã na semifinal do Mundial de Clubes. A gente vai comentar bastante isso aqui nesse vídeo, tanto a escalação do Fluminense quanto outros detalhes dessa partida que eu imagino que está todo mundo muito ansioso. Além disso, a gente também vai trazer uma informação muito importante que a FIFA divulgou sobre seu novo torneio. Pois é, gente, a partir de 2024 teremos algumas mudanças na fórmula de disputa de diversos torneios da FIFA e a gente vai trazer as atualizações para você nesse vídeo aqui, combinado? Então, desde já, eu te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense e peço para você deixar o like nesse vídeo para ajudar a gente a alcançar mais tricolores ao redor do mundo, para a galera vir aqui junto com a gente falar muito de Fluminense, combinado? Então, vamos começar aqui a falar desse torneio, né? Novidades da FIFA. A gente sabe que o Fluminense está disputando o Mundial de Clubes. A FIFA tem esse formato de Mundial desde 2005, com frequência, 2004 com frequência, perdão, e tinha feito um torneio teste em 2000. Joga daquela maneira que a gente sabe, né? O time da Libertadores entra na semifinal, o time da Champions League também entra, e os outros times entram em fases atrás para disputar contra esses times. É um modelo meio que para que a final seja entre um clube sul-americano e um clube europeu. O Fluminense está disputando esse ano, então não preciso me alongar aqui, a gente sabe muito bem como funciona, a gente joga contra o Al-Ahly amanhã. Só que a dona FIFA vai fazer uma pequena mudança, grande mudança, na verdade, né? Porque esse torneio que a gente vai disputar esse ano, esse formato de Mundial de Clubes, vai acabar. É a última edição do Mundial de Clubes FIFA no torneio, no formato que a gente conhece. A partir de 2024, a FIFA vai começar a fazer um torneio intercontinental. Na prática, vai ser algo parecido com o Mundial de Clubes que a gente tem hoje, mas o nome muda e tem algumas diferenças na fórmula de disputa. Vou trazer aqui para vocês, tá, os detalhes desse novo formato. A FIFA já divulgou, né, já trouxe essa informação para a gente de como funcionará, porque a gente sabe que eles vão organizar a Copa do Mundo de Clubes a partir de 2025, de 4 em 4 anos, primeira edição nos Estados Unidos. O Fluminense já está classificado, vai disputar esse torneio em 2025, então FIFA priorizando a Copa do Mundo de Clubes e agora começando o Intercontinental. O Intercontinental vai fazer o seguinte, tá? Ele vai ter duas fases, né, que vão rolar com duas chaves diferentes. Vai ter os campeões continentais de cada ano, né, normalmente, né? Então, o campeão da Libertadores, o campeão da Conca Champions, enfim, a galera, como funciona hoje, só que com uma diferença. Hoje tem o representante do país sede no Mundial. Esse ano era o Al Ittihad, o time do Benzema, que foi eliminado para o Al-Ahly, estava na chave do Fluminense. A partir de 2024 acabou isso, não tem mais representante do país sede. Por quê? Como é que vai funcionar? Na chave 1, vai ter os campeões da África, Ásia e Oceania. E aí vai ter uma partida, né, entre o campeão de dois desses e um vai meio que sobrar, né? Então vamos supor, vai jogar África contra a Ásia e a Oceania sobrou. Quem vencer o confronto entre África e Ásia enfrenta a Oceania. Quem vencer esse playoff, digamos assim, vai para a semifinal, tá? Vai para uma semifinal. Do outro lado, na chave 2, tem o campeão da Libertadores e o campeão da CONCACAF. Esses dois times se enfrentam numa partida em jogo único, tá? E aí, em 2024, como é a primeira edição, é jogo único e vai ter um sorteio para definir onde será essa partida. Vamos supor que o Fluminense ganha a Libertadores 2024 e vamos lá. A termos de explicação aqui, o Leão, que foi quem disputou esse ano, ganha a Conca Champions. Então vai ter uma partida entre Fluminense e Leão, vai ter um sorteio. Vamos supor que a partida seja lá no México, lá no Campo do Leão. Partida jogo único lá no Campo do Leão. 2025, portanto, vai ser partida em jogo único no campo do campeão da Libertadores e assim vai alternando. O primeiro ano vai ser sorteio, depois vai alternando um ano em cada país, entendeu? Em cada continente. Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Então, beleza. Vai ter essas duas chaves, né? Vão ter, então, dois vencedores, digamos assim, né? Um vencedor de África, Ásia e Oceania e um vencedor das Américas. Vai formar, tipo, um vencedor, vai ter o campeão ali que vai enfrentar o campeão da Europa. Então, se hoje a gente tem um chaveamento, como eu disse ali no começo, que prioriza uma final entre clube sul-americano e clube europeu, já que os dois entram na semifinal, agora muda. O clube europeu já entra na final e o resto todo faz um mini torneio para ver quem vai disputar contra o time europeu. Eu, sinceramente, não gosto disso, né? Eu acho que dar muita moral para os clubes europeus, já chega entrando na final e tal.
Eu não gosto disso. Na verdade, para ser sincero, eu nem gosto dessa coisa do Fluminense de entrar numa fase à frente, por exemplo, do Al-Ahly, que vai ser o nosso adversário. Não me agrada. Todo mundo tá ali porque foi campeão do seu continente. Então, essa parada me incomoda muito, tá? E aí, a final desse torneio vai ser disputada em campo neutro, em jogo único, né? Então a partida não vai ser nem na casa do time campeão da Champions, nem na casa do outro time que for jogar. É campo neutro em local a definir. Já tem a data para a final do torneio do ano que vem, vai ser no dia 18 de dezembro de 2024, mas ainda não tem local definido. Então a FIFA está fazendo, né, essas mudanças ali no Intercontinental até para poder valorizar a Copa do Mundo de clubes. Assim, o Daniel gravou um vídeo mais cedo falando sobre esse assunto. É muito dinheiro envolvido, é muito time bom. O Fluminense já está classificado para 2025. Eu estou muito ansioso para ver o Fluminense nesse torneio. Claro, estou muito ansioso para a partida de amanhã contra o Al-Ahly, claro. Mas eu estou muito ansioso também para ver o Fluminense em 2025 nesse torneio que promete ser fantástico. Já que a gente está falando de Fluminense e Al-Ahly amanhã, né, já que eu citei isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também. Estou aqui, né? Vocês devem ter reparado que o cenário está um pouquinho diferente, estava meio sumido de vídeos, estava na minha maratona para chegar em Jeddah. Nesse momento estou aqui em Jeddah, estou no meu hotel, estou aqui, né? Já me adaptando ainda como é que vai funcionar, mas estou aqui em Jeddah para amanhã de noite, né? De noite aqui, de tarde aí no Brasil, acompanhar Fluminense e Al-Ahly, semifinal do Mundial de Clubes. Eu tenho algumas informações importantes para trazer sobre essa partida nesse vídeo aqui, tá? Primeiro de tudo, FIFA definiu a arbitragem desse jogo. O árbitro se chama Szymon Marciniak, tá? Ele é polonês, nunca apitou nenhuma partida do Fluminense, vai ser a primeira vez que ele vai apitar uma partida do Fluminense, mas é um árbitro com muita moral com a federação, né, com a FIFA. Ele foi o árbitro da última Champions League entre City e Internacional, ele apitou aquela partida, também foi o árbitro da final da Copa do Mundo entre França e Argentina. Então, assim, talvez a gente pode, por essa lógica, entender que talvez ele seja o melhor árbitro em atividade, né, já que a FIFA escolheu ele para esses dois torneios de tanta... Na verdade, a UEFA, né, escolheu para a Champions e a FIFA escolheu para a Copa do Mundo, mas dois torneios de magnitude gigantesca. O Szymon Marciniak está apitando. E a partida de amanhã será disputada no estádio King Abdulaziz, aqui em Jeddah. E o time do Fluminense acabou por não fazer o reconhecimento do gramado, que é uma prática comum, né? Os jogadores vão ali, entram no gramado, fazem o reconhecimento, né? Entram ali, dão uma andada, dão uma olhadinha, vê a situação ali. O Fluminense optou por não fazer. Quem foi ao gramado foi somente o Fernando Diniz e o Keno, porque eles estavam dando entrevista coletiva ali perto do gramado e foram lá dar uma olhada. O Fernando Diniz, por sinal, elogiou muito o gramado. Eu estou com uma declaração dele aqui, que eu abro aspas agora. Acho que o campo favorece muito, é ótimo. Dei uma olhada agora e o estádio está em condições excelentes. É um estádio muito bonito e a organização muito boa. Para superar a diferença com a bola, é que estamos colocando os jogadores o máximo possível em contato com ela. A maior dificuldade que tivemos é a adaptação em pouco tempo ao fuso, mas os jogadores estão procurando se adaptar o mais rápido possível e acredito que vai estar tudo bem para a partida. Então, o Fernando Diniz rasgando elogios ao estádio, né? Não teremos reclamações da situação do gramado, né? A gente viu na Libertadores o Fluminense tomando algumas multas, algumas reclamações da Conmebol pelo estado do gramado do Maracanã. Aqui em Jeddah não teremos esse problema. O gramado está ótimo, o Fernando Diniz elogiou bastante. E falando no gramado, tem que pensar também em quem vai entrar em campo. E isso é uma notícia ótima para o torcedor do Fluminense, porque a gente terá força máxima para essa partida. O Fernando Diniz vai poder escalar aí todo mundo nesse jogo, e ele, né, falou ali um pouquinho sobre uma crítica muito forte que rola, até por grande parte dos torcedores, dos jogadores mais velhos ali do Fluminense, né? Muita gente se preocupa, eu acho até que tem um fundo de razão, com aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense, tem Felipe Melo e Marcelo. Fernando Diniz, nessa mesma coletiva, falou sobre isso e indicou que deve manter o time padrão, o time base do Fluminense, com Felipe Melo, com o Marcelo. Eu estou com a declaração aqui e vou abrir aspas para o que o Fernando Diniz falou. Sobre o Fluminense ser um time mais velho que pode ter dificuldade para correr, as pessoas podem enxergar isso dessa forma. Eu vejo um time de jogadores extremamente talentosos que nos ensinam todos os dias os caminhos para sermos campeões, até porque todos são multicampeões. Keno, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Fábio, David Braz, Cano, entre outros. São pessoas extremamente sérias e comprometidas com o trabalho. Foi um ano em que não dá para afirmar que a idade foi um problema e que eles não correram.
Pelo contrário, nós nos aproveitamos muito da imensa categoria e do profissionalismo desses jogadores, da generosidade que tem com todos do Fluminense, dos ensinamentos que passam para os mais jovens, crescimento que conseguiram promover em mim como treinador, quanto para o André e Nino, que são jovens. Esses jogadores fazem um bem enorme para o Fluminense e conseguem jogar muito bem. Então, o Fernando Diniz sai em defesa, né, dos jogadores mais veteranos do Fluminense, sobretudo, né, esses dois que eu citei, Marcelo e Felipe Melo, que são um pouquinho mais criticados pelo desempenho considerado por muitos abaixo, defensivamente falando. Diniz defende os dois e deve ter força máxima ele terá, né? Mas deve escalar esses jogadores como titulares. A provável escalação do Fluminense para essa partida contra o Al-Ahly é essa aqui que eu vou botar na tela. É o Fluminense que jogou a final da Libertadores, tá? Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. Tem duas pequenas dúvidas, embora a tendência seja essa escalação aqui. A dúvida número 1 é na lateral direito. Samuel Xavier, a gente sabe, na partida contra o São Paulo, ele teve um problema no joelho, saiu chorando, preocupou muita gente, já está recuperado, a tendência é que seja titular, mas caso, né, naqueles testes físicos ali que tem de última hora na partida, o Fernando Diniz, a comissão técnica do Fluminense, entenda que o Samuel Xavier não está 100% para jogar essa partida, tem a possibilidade do Guga entrar ali na posição e fazer a função. Ali é trocar, enfim, a posição normalmente, a gente já sabe como é que funciona. Se o Samuel Xavier não jogar, joga o reserva dele, que é o Guga. E a outra pequena dúvida, embora, repito, a tendência seja essa escalação aqui embaixo, é o John Kennedy, né? O John Kennedy pede passagem absurdamente nesse time do Fluminense, meteu o gol do título da Libertadores, vem jogando muito. Cara, contra o Grêmio ele meteu um golaço absurdo, tem jogado muito e muita gente pede esse cara no time titular. Existe a possibilidade do Fernando Diniz fazer alguma mudança nesse time do Fluminense para encaixar o John Kennedy. Na Libertadores ele chegou algumas vezes a jogar com André e Ganso no meio-campo somente, num 4-2-4, coisa que já tem um tempinho que ele não faz. Acho improvável ele tirar, por exemplo, o Keno desse time, o John Arias, nem pensar. Então, se o John Kennedy entrar nesse time, seria ali no lugar do Martinelli, mas repito, eu acho muito improvável. A tendência é que o Fluminense entre com essa escalação aqui embaixo, que é a escalação que foi campeã da Libertadores, né, que foi titular no jogo do dia 4 de novembro. Eu quero saber de você que está assistindo, como é que está a expectativa para essa partida de amanhã. Quero que você deixe aqui para gente o seu palpite para esse jogo e se você concorda com a escalação do Fernando Diniz. Mudaria alguma coisa? Entraria com esse time? Comenta aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.